excelente manhã de quinta-feira, e espero que todos, né, eu dei uma olhada, eu consegui ver, por exemplo, os alunos que fizeram a prova, né, eu já consigo ver, e mesmo, né, no formato a gente procura fazer uma prova, como quem diz, né, num olhar técnico do que vocês vão precisar logo na frente, né, claro, não é o formato mais ideal, né, a questão presencial, ela é mais interessante nesse sentido, né? Mas a gente também, mesmo assim, procura fazer, pegando termos técnicos, pegando aí situações muito próximas aí do que vocês vão acabar vendo, né? Na medida que vocês entrarem aí em questões de testes vestibulares, esse período, né? Que a gente fala que é o período que o terceiro ano, mais para o segundo semestre, começa a vivenciar, que é, de fato, fazer as provas, né? Ou seja, começar aí a trilhar aí os caminhos, tá? Então, a gente tenta, né, mesmo do jeito que está, a gente tenta aí fazer um conteúdo trabalhado, mas, ao mesmo tempo, puxando aí para o lado técnico, tá? Eu estava vendo algumas provas ali, pelo que eu vi por cima ali, acredito que todos aí vão ter um resultado aí bacana, tá? Bem, vamos começar então. Como eu tinha falado para vocês, que eu acabei trabalhando o tema, então nós temos duas correções pendentes, tá? Nós vamos fazer ela agora, aquelas correções comentadas que a gente está acostumado a fazer, e depois a gente faz a introdução da aula seguinte. E a correção comentada é em cima dessa daqui, ó. Se puder voltar um pouquinho no livro, no capa 2, mas na aula 8, onde a gente teve introdução à geomorfologia, e aqui nós temos aqui, vamos corrigir essa aqui, uma questão da FUVEST, e questões que envolvem geomorfologia sempre cai, viu? Eu andei vendo aí a gente sempre está de olho, né, como é que fala? A gente sempre está de olho em provas que já foram dadas, né? E essa parte não foge, viu? Nessa parte, todas as questões que a gente dá uma olhadinha de Enem ou de outros vestibulares, sempre as questões relacionadas à teoria da deriva continental e à teoria da tectônica de placas, né, sempre acaba caindo, uma questão ou outra aparece. Essa aqui, por exemplo, da FUVEST, ela é uma que vira e mexe, ela aparece. Então, a gente já aproveita, vocês já estão vendo que a letra A é correta, mas a gente faz aí os comentários para fundamentar mais, né, em relação à questão. Então, ele fala, avalie as seguintes afirmações. Primeira, né, segundo a teoria da tectônica de placas, os continentes africano e americano continuam se afastando um do outro. Então, eu já explico. Sim, porque aprendemos que, quando a gente olha naquele mapa, aprendemos que é um movimento divergente. E é claro que ele continua, porque se a gente pressupor que um dia foram juntos e que eles se separam através das questões já provadas e consolidadas pela teoria de Weniger, podemos, então, pressupor que eles vão se juntar, né? Claro, não na minha época, não na de vocês, mas que um dia esses continentes podem se juntar novamente. Então, sendo assim, o movimento divergente, ele ainda acontece. Por isso que a número 1 está certa. A 2, ele fala assim, a presença de rochas mais jovens, próximas à dorsal atlântica, comparada às rochas mais antigas em locais mais distantes, é o indicativo da existência de limites entre placas tectônicas divergentes no assoalho oceânico. Sim, porque se ela está em contínua formação e desenvolvimento, então é claro que um dos sinais é você ter o que a gente chama de dobramentos modernos, né, que seriam essas rochas mais jovens, né, rochas que complementam, que teriam sido expelidas no movimento divergente, porque na medida que vai divergindo, isso quer dizer que erupções vulcânicas ou tectonismo continua acontecendo. E aí, é claro, vai formando
essas dorsais na medida que há refrigeração quase que instantânea, na medida que sai o material quente do núcleo e ele entra em contato com a malha, o assoalho oceânico, é melhor dizer assim. E no item 3 ele fala: semelhanças entre rochas e fósseis encontrados nos continentes que hoje estão separados pelo Oceano Atlântico. Isso até a gente trabalhou em aula, né? Que era uma parte que comprovava a deriva, era exatamente a coincidência ou a familiaridade ou a ancestralidade do ponto de vista dos fósseis que teriam se separado da África e do Brasil. E lembrando que não é só no campo fóssil, mas é também no campo de um todo biológico, quando em aula nós fizemos os comparativos e as singularidades entre a savana africana e o cerrado brasileiro, né? Porque tem aquela questão do encaixe enquanto um grande quebra-cabeça do ponto de vista global. E por que a 4 não vai entrar? Diz assim: a formação da cadeia montanhosa dorsal atlântica resultou de um choque de placas. Não. Se é um movimento que diverge, não pode ter choque, porque divergir é afastar. Tudo bem? Então, nesse sentido, a única que não vai se encaixar será, então, a letra romana, né? 4. Então, portanto, sendo assim, a letra A é a certa, é a correta. Espero que vocês tenham acertado, e se não acertou, não há problema nenhum. Fica a correção até como uma forma, né, de entender. Então, acho que o mais importante é entender os acertos e os erros, independentemente, né, de qual você colocou. Tudo bem? Bem, a 2, só para vocês irem vendo aí, é a letra D. A 2 é a letra D. E vamos para o outro, né? Como a gente tem 2 para corrigir, então não vou corrigir 2 questões, eu vou corrigir uma questão de uma e uma questão da outra, tudo bem? Então vamos aqui descendo, aqui tem uma parte complementar, né, que ele fala, taranã, taranã, até chegar aqui. Peraí, só um minuto, tá indo, é que podia ir direto, mas eu tô indo por aqui. Isso aqui é legal, tá, ó, essa parte aqui, né, do manto, aqui que ocorre aqueles movimentos de convecção do magma, e esse magma é ele que é o que seria a energia capaz de gerar essa massa chamada de crosta terrestre, né? Então, a força, ela vem exatamente dessa parte da litosfera, tá? Então, só uma informação, e essa imagem, ela não tinha no dia, né? E eu também acabei esquecendo de pegar, então aproveitando aqui, só para complementar, o que, né, porque às vezes pode ter passado na cabeça de vocês assim, que energia seria tão poderosa, capaz de movimentar grandes placas, né, que envolve o oceano e a própria Terra emersa. Então a energia está provada, né? É a própria energia liberada do próprio núcleo e nas outras camadas subsequentes que tem essa energia muito grande, capaz, claro, mas quando a gente fala de movimentar, ele é imperceptível, né? Nós não sentimos essa movimentação, porque é uma coisa muito... a movimentação, ela existe, mas ela é muito sensível à nossa percepção, tá bom? Bem, antecedentes da nova ordem, nós já tivemos essa aula aqui, mas cabe aqui fazer uma correção. Vamos pegar aqui, então... Bem, eu peguei a primeira da outra, vamos pegar a segunda dessa aqui. As duas são de Enem, né? Daqui vocês já estão vendo as letras corretas, tá? Já vão olhando de vocês aí. E aqui eu vou ler, então, e fazer o comentário da questão 2, tá bom? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Ele fala: os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo único na história do mundo. Dividem-se em 2 metades, tendo como divisor de águas o início da década de 1970. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar
que o dominou até a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Esse trecho é de Hobsbawm, um grande historiador que é ele que tem aqueles livros que são, como é que fala, referências, né? Que é a chamada Era dos Extremos, a Era dos Impérios. É uma trilogia que ele escreve. Eu cheguei a ler alguns, não li na totalidade no curso de História, mas ele é bacana, assim, ou seja, é um historiador muito... as palavras que ele usa e a forma como ele aborda esse período é muito legal. Então ele fala o seguinte: o período citado no texto e conhecido por Guerra Fria a gente até trabalhou, né, que foi um símbolo criado para dizer que foi uma guerra de ideologias, né? Não foi uma guerra bélica, mas foi uma guerra que deixou marcas até hoje, né? Seja ela na própria forma como russos e americanos lidam um com o outro, e como que isso também... pronto, não, né? Marcas, você quer mais, por exemplo, marcas mais profundas do que essa, a própria divisão entre as Coreias. Eu me recordo que, para vocês, eu disse que parentes que estão em Coreias politicamente separadas, né, uma capitalista e a outra extremamente autoritária, militarizada, essas pessoas não têm a liberdade de se encontrarem, né? Elas só podem se ver a cada um ano num determinado espaço ali. É muito complicado isso, né? E nós temos aí alguns países que ainda, mesmo, né, com a chamada nova ordem, e mesmo com o avanço total da globalização, ainda perduram sistemas que hoje falidos, né? Quando você pega uma Venezuela, quando você pega aí uma Cuba, né? Que ainda mantém uma política, mas que hoje acaba não atendendo a sua população no sentido mesmo de vida, no sentido de vida em sociedade, geração de emprego e renda, né? A Venezuela talvez é o maior exemplo disso, né? Que viveram muito bem na era Hugo Chávez, exatamente porque a Venezuela vive da venda do petróleo. Como o petróleo é uma commodity e todo mundo precisa, então na época que o petróleo estava lá em cima, a Venezuela era o melhor lugar para se viver, devido aos subsídios que o governo dava. Mas o que aconteceu? Quando o petróleo caiu, a Venezuela acabou não desenvolvendo outras fontes, outros capitais gerador de renda e de emprego, por isso que a Venezuela está hoje passando a situação que ela está passando, tá? Então, a partir disso, estou transformando essa correção em aula, né? Mas é que eu vou lembrando de coisas, vai vindo na cabeça, a gente aproveita e vai falando, né? Mas ele diz o seguinte: o período citado no texto é conhecido por Guerra Fria e pode ser definido como aquele momento histórico em que houve. Então, por que a letra E? Constante confronto. De fato foi, né? Foi permanente no período até o fim, né? Até a questão relacionada ao... Eu tô trocando falência por falecimento, tá? Desculpa. Por isso que eu estou segurando para falar. Acho que é porque a gente, infelizmente, ouve tanto essa palavra, né? Às vezes eu fico pensando essas marcas que estão deixando assim, o tempo que vai levar para superar, né? Por isso, né? Então é para falar falência, vem primeiro falecimento, né? Então, mas claro, devido acho que o período que estamos aí vivendo. Então ele fala constante confronto entre as duas superpotências que emergiram. Essa ideia de emergir foi exatamente porque elas acabaram saindo. Eu vou usar um termo melhor do que entraram na Segunda Guerra Mundial, numa perspectiva econômica, porque os seus concorrentes, principalmente na Europa Ocidental, como Inglaterra e França, estavam destruídos. Então, do ponto de vista hegemônico, foi bom, porque esses países acabaram tendo vantagens com a destruição do outro. Quando pensamos em concorrência do capitalismo, tá? Dentro disso. E é claro, não pode ser a... Por que não pode ser a A? A tem uma pegadinha aqui, ó. Não sei se vocês estão prestando atenção. Ele fala aqui, ó,
a corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Não, porque a Primeira Guerra Mundial não é o contexto da Guerra Fria. São guerras separadas. Então, aqui já tem uma pegadinha, né, que tem que tomar um cuidado aí, que às vezes, na correria, o aluno, opa, essa aqui, é a. E aí acaba perdendo uma questão que, olhando aqui, aparentemente, ela não é difícil, tá? Se for para perder, perde lá aquelas de matemática, lá, sabe? Aquelas de matemática perde, né? O professor de humanas, é lógico. Mas essa, ela não tem um caráter assim, quando você bate o olho, não é uma questão difícil, né? Então, essas questões a gente tem que fazer de tudo para não perder, porque perder a gente sempre perde alguma coisinha, né? Mas o mínimo possível, né? Porque na chamada nota de corte, ou aquela quantidade, e é claro, uma boa redação para dar um up, né? Na nota de vocês aí. Bem, nós temos aqui a B, domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Meio fora de órbita aí, porque, na verdade, acabou ficando equilibrado até a década de 70, tá? Ou seja, então não teve um predomínio de um sistema sobre o outro. O capitalismo ele começa a se expandir, na verdade, ele se mantém, e quem começa um período de falir é o próprio sistema socialista, né? Que eu até prometi para vocês que no encaixe aí, a gente vai trabalhar aí alguns pormenores aí da Rússia, tá? Mas não é essa, né? Aí a C, ele fala, choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista durante os anos 30. Muito pelo contrário, porque o que houve foi um acordo de não agressão, exatamente porque isso foi depois, né? Mas não tinha, ainda que, claro que o nazismo, por ser um regime totalitário, é claro que ele não vai ver com bons olhos um regime socialista, assim como também não via o regime capitalista, tá? Porém, nesse momento da década de 30, né, esses países eles não são inimigos, tá? Eles não são inimigos. Então, por isso que ela não se encaixa ao contexto, tá? E até porque Guerra Fria não se trata de ideologias nazistas e socialistas, não. Guerra Fria é um outro contexto que envolve Estados Unidos e União Soviética. Ponto. Por que não pode ser a D? Disputa pela supremacia da economia global entre o Ocidente e as potências orientais como China e o Japão. Não, porque a China, na época, ela estava em concordância governamental com a Rússia e o Japão em concordância. O Japão, vamos dizer assim, o Japão era um país imperialista do ponto de vista de conquistas, mais capitalistas, tá? Ou seja, quando você tem a Revolução Meiji no Japão e quando os antigos feudos japoneses eles são substituídos e em prol de uma industrialização que começa a nascer no Japão, ele já tem um viés ocidental, mesmo estando no Oriente. A história do Japão é uma história interessante, né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse filme, O Último Samurai. Ele é um filme que vai contar exatamente esse momento de transição entre um Japão que quer se unificar e se tornar capitalista, só que ela vai querer o quê? Né? Na figura do imperador Mitsuhito, vai querer, como é que fala, acabar com os antigos samurais, né? Que eram os feudos japoneses da época. Então, muito interessante esse filme, porque tem um ar político e histórico muito bacana, tá? Pega aí uma tarde aí, deixa entrar o frio, aí vocês assistem, tá? Vai dar tudo certo, uma pipoca do lado ali, um cafezinho, beleza? Aí depois fala para o professor que assistiu e deu tudo certo. Muito bem? Então, vamos lá. Então, agora, saímos aqui, vamos para a aula 6, tá? Caso não dê para terminar ela na sua totalidade, não há problema algum, tá? Não há problema algum, a gente dá continuidade aí depois,
sem problemas, tá? Como ficou duas correções para ser comentadas, a correção, gente, quando ela é comentada, explicada, eu já vejo como aula, eu já vejo como ganho, tá? Porque se você se deparar com essa questão ou uma questão parecida do ponto de vista de contexto, você vai lembrar dessas explicações, e isso vai ajudar na hora de tomar a decisão, tá bom? Bem, a aula 6 fala o seguinte: mundo bipolar. Se vocês quiserem anotar na apostila do caderno, bipolar vem da ideia do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, certo? Mundo bipolar. Bi vem de dois. Então, é um mundo que eu tenho esses dois países hegemônicos que estão, através das suas influências, tentando agariar, né? Tentando aí ter outros países no seu domínio, ou seja, no seu alcance, né? Dentro das propostas que os dois países apresentavam como sistema econômico governamental e de vida, tá? Então ele fala o seguinte, ó, aqui nós vamos trabalhar as consequências desse mundo bipolarizado, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Então ele fala o seguinte, ó, reunião que visava estabilizar as moedas nacionais prejudicadas pela Segunda Guerra Mundial, proporcionando com isso maior segurança na economia mundial. Nesse momento histórico, né, porque essa conferência ela foi em 44, nesse momento histórico, o dólar ele começa a ganhar a representatividade, o valor que ele tem hoje, tá? Vocês vão entender o porquê. Então, o dólar, o que torna uma moeda forte? Às vezes os alunos me perguntam, né, isso, né? Por que a moeda A é mais forte que a moeda B ou C? Qual que é a regra, né? A gente entra um pouco em economia. Não é minha especialidade, mas a gente dá uns pitacos ali. O que acontece? O que diferencia uma moeda da outra é exatamente o poder de industrialização que esse país tem, né? E, obviamente, que o poder de compra que essa moeda proporciona. Então, o que mantém uma moeda forte é exatamente, envolve uma série de coisas, né? Mas envolve poder de compra, envolve o poder das grandes companhias, das grandes empresas, né? Então, todos esses elementos envolve também essa política que os Estados Unidos, então, propõem, sendo ela uma política mundial. Então, deixa eu ler aqui o FMI e o BIRD, porque isso vai fazer vocês entenderem como que o dólar acaba se universalizando no mundo, né? Porque até então, antes disso, o dólar ela era uma moeda regional. Quando eu falo regional, restrita aos Estados Unidos, assim como o real hoje é restrito ao nosso país, cada país tem sua moeda. Só que esse movimento foi um movimento estratégico feito pelos Estados Unidos. Por quê? Porque esse movimento permite que o dólar ele vai ultrapassar as fronteiras norte-americanas e, a partir disso, o dólar se torna uma moeda universal. Tanto é verdade que o dólar é aceito em qualquer lugar do mundo. E é verdade também que a maioria das pessoas, quando viajam para fora, elas acabam trocando, claro, o seu dinheiro, o dinheiro nacional, troca em casas de câmbio exatamente pela mobilidade e facilidade do acesso em dólar nos outros países, tá? Vamos entender isso, mas é claro, isso que eu estou falando não é novidade para vocês. Vocês que sempre estão viajando aí, então isso que eu estou falando, vocês já sabem, né, Gabriel? Você vira e mexe e troca dinheiro para poder fazer viagens internacionais. Então isso não é novidade, né? Não é novidade para vocês aí, tá? Então vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, ó. FMI e Banco Internacional, esse R eu não me lembro, mas é um Banco Internacional de Desenvolvimento. O FMI, Fundo Monetário Internacional. Então, ó, a palavra internacional já dá uma ideia de universalização dessa moeda. Então, ele fala, ó, órgãos internacionais que auxiliam e reorientam a economia de países com dificuldades financeiras, tá? Então, ó, tá aqui, ó, Banco Internacional, ó, o R é reconstrução.
e desenvolvimento, né? Aqui, para quem é do inglês, ó, international, pega aí, não é comigo, tá? Para quem é bom no inglês, pode falar aí. Eu fico com o português mais ou menos, tá? E aqui nós temos o, ó, como a coisa se padroniza, né? O padrão ouro-dólar, ó. Proposta do governo norte-americano, que se comprometia em adquirir as reservas de ouro de qualquer país. Olha que sacada norte-americana na época, ó, trocando as por dólares, fato que ajudou a tornar o dólar, o que eu estava falando, eu não tinha nem lido isso, como moeda do mundo, utilizada em todas as transações comerciais internacional, né? E a primeira ajuda que ela ficou conhecida, e eu vou explicar um ponto estratégico dessa ajuda, tá? Foi o Plano Marshall. Né? O Plano Marshall, ele foi um programa, como está aqui, ó, Programa de Investimentos de Recuperação Econômica para os países europeus em crise. Claro, todos estavam em crise, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, em período de Guerra Fria, já tomou a iniciativa de falar o seguinte: não, vamos emprestar dinheiro para o povo já para amarrar os países aos Estados Unidos, ou seja, você já criava, né, esse compromisso e você já amarrava esses países a pertencer, é claro, no bloco capitalista. Então foi uma sacada, foi uma estratégia. E como vocês sabem, os Estados Unidos estava com muita grana, porque os Estados Unidos ganhou muito dinheiro, né, exatamente durante a guerra, ou seja, é aquela velha coisa, né? Às vezes o prejuízo de alguns é a lucratividade de outros, né? Então, só para vocês terem uma ideia, se a gente for pensar em épocas que nós estamos vivendo agora, as empresas que 100% trabalhavam presencialmente com seus clientes, houve uma inversão, né? Porque hoje, no Brasil e no mundo, as empresas que estão ganhando mais dinheiro são empresas que já trabalhavam com delivery, né? E que aproveitaram nessa situação e aperfeiçoaram, né, os serviços que ela já proporcionava. Essas empresas estão ganhando uma grana, muito dinheiro. Vocês sabem, né? Praticamente tudo a gente acaba consumindo sem sair de casa, que na época era uma coisa ainda tímida, mas agora virou uma obrigação, principalmente em épocas de lockdown ou em épocas, na verdade, há uma flexibilização aí por causa do principal dia do comércio. Como vocês sabem, o Dia das Mães só perde para o Natal. O Dia das Mães é a segunda data do comércio que mais vende. Por isso que o governo flexibilizou. Não flexibilizou porque isso é um puxão de orelha meu, tá? Não flexibilizou porque caiu os níveis da UTI. Caiu um pouco, gente, mas pelo amor de Deus. Ontem já morreu a quantidade todinha do ano passado inteiro. E os caras estão abrindo aí. Então, só para falar que é uma questão mesmo de se render a uma data capitalista, tá? Uma data capitalista, tá? Desculpa fugir um pouco, mas a gente é politizado, a gente também precisa, a gente que é de humanas, a gente fala, né? Não tem como não deixar passar certas coisas. Mas voltando aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui, que eu quero mostrar para vocês esses investimentos aqui, ó. Tá, ó. Bem, já que eu pus tela inteira, dá para diminuir um pouquinho. Só um minuto, gente. Vamos supor 130. Então, nós temos aqui, ó. Notem que vocês dá para perceber uma diferença de investimento? Tá claro essa parte aqui? Por exemplo, nós pegamos aqui, ó, Noruega e o Reino Unido. Por que essa diferença, né? Por exemplo, pega a França e Áustria ou Grécia. Notem que há um volume maior para determinados países, há um volume médio para outros países e há um volume menor para outros. Por quê? Isso. E notem que aqui a gente tem República Federativa da Alemanha. Por que está com esse nome?
Porque durante a Guerra Fria nós tínhamos duas Alemanhas, tá? Vocês lembram disso? Nós tínhamos duas Alemanhas. Então, agora, notem que há uma diferença interessante aí. Por que será? Né? Eu vou abrir aqui para vocês. Coloquem aqui no chat, sem medo, gente, de errar. Quem quiser participar. Por que essa diferença no gráfico tão grande? Joga aí no chat. Por quê? Ó, vou até mostrar de novo para vocês. Ó, dá uma olhada lá. Ó. Olha dá uma olhadinha no Reino Unido e França em relação aos outros países. Né? Nós estamos falando da Europa. Né? Agora, por que essa discrepância ou essa diferença do Plano Marshall? Aí vem as perguntas, né? Será que o Plano Marshall, de fato, era para ajudar todo mundo e tal? Mas essa diferença, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Escrevam aí por quê. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha aqui. Por que essa diferença tão acentuada? Por quê? Vamos lá, calma. Olha, tá vindo um monte aqui, hein? Calma, calma, um de cada vez, calma. Por quê? Deixa eu ver se vem, não vem. Opa, tem bastante aqui. Calma, não vou dar conta, gente. Vou ter que deixar para comentar na outra aula. Vamos lá. É o seguinte. Deixa eu ver. Tá. Opa! Aí, Gabriel, me salvou aí, Gabriel. Ô, parceiro aí. Ele fala aqui. Por que os países que receberam mais são os mais fortes? Não é uma afirmação ou você está me perguntando? Se você me perguntando, né, professor? Não tenho certeza, estou chutando. Se você estiver perguntando, eu devolvo a pergunta. A gente vai ficar assim, um perguntando para o outro. Bem, é o seguinte. A força aí, Gabriel, a gente pode fazer uma relação em representatividade. Tá? Então, por exemplo, quando você olha aqui, se você analisar do ponto de vista competitivo, os Estados Unidos não gostaria, não seria interessante perder o Reino Unido e a França para a União Soviética. Primeiro, porque foram países que lutaram junto, com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra. E nós estamos falando de países aonde o capitalismo praticamente nasceu. Claro que esse capitalismo migra para os Estados Unidos durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque esses países se destroem. Mas, primeira Revolução Industrial foi inglesa, segunda Revolução Industrial foi inglesa e francesa. Ou seja, o capitalismo nas suas primeiras fases, antes de chegar no que nós chamamos de globalização, nasceu ali. E os Estados Unidos, que é uma parceria antiga, não podemos esquecer que quem colonizou os Estados Unidos foram os ingleses. E foi os franceses, mas os franceses ficaram mais ali no Canadá. Então, nessa, tem, é claro, não, né? Do ponto de vista teórico, não, vamos ajudar todo mundo, mas que fique claro para nós aqui que tem uma questão política muito forte. Por exemplo, quando você pega a Turquia, não era uma certeza que a Turquia não poderia, de repente, virar socialista. Então, países que os Estados Unidos até percebia ali uma certa indecisão. Noruega está muito próxima, né, da União Soviética do ponto de vista geográfico. Então, Grécia, né, se a gente for pensar ali, Áustria, é meio quase que vizinho ali. Claro, não é vizinho da Rússia hoje, mas foi vizinho da Rússia no período da União Soviética. Então, nesse sentido, né, países ali virado para a Europa oriental, então, nesse sentido, claro, os Estados Unidos ficavam com o pé atrás. Mas Inglaterra e França, vocês perceberam lá no gráfico que receberam muita grana, exatamente porque tinha uma questão estratégica desses países não irem para o lado do socialismo, beleza? Então, o Plano Marshall, ele é um plano estratégico,
estruturado, e, na verdade, os Estados Unidos, o que ele faz? Ele pega o dinheiro que ele ganha e ele vai investir em diplomacia, ou investir em marketing, ou seja, tudo que a Guerra Fria proporcionou para esses países até o seu fim em 91, mas a gente sempre trabalha com dois finais, né? O primeiro, em 89, quando o Muro de Berlim, que a gente até trabalhou, quando o muro cai. E o segundo, quando a União Soviética assume que está falida enquanto sistema. Beleza? Muito bem, vamos aqui fazer a chamada. E vamos lá. Se der tempo, tá, gente? Eu corrijo a prova hoje e mando para vocês. Mando em porcentagem no plural, tá? Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui fazer a chamada. Hoje é dia 29. Ana Clara. Presente. Bruna. Presente, pro. Camille. Presente, pro. Carolina Freires. Aqui. Fernanda. Presente. Gabriel. Presente. Giovana. Presente. Giovana Lino. Giovana Lino? Não? Peraí. Tá. Giovana Lino. Não. Heloíse? Também não. Henrique? O Henrique está aqui. Tá, na lista ele está. Presente. Ah, tá no chat, né? Tô respondendo no chat. Aqui que eu tô vendo os alunos, aí eu saio do chat. Jaqueline? Não. João Pedro? João Pedro está aqui. Juliana? Aqui. Leonardo? O Leonardo aqui não nenhum dos dois. Eu vou pegar deixa esses Leonardo comigo. Estão faltando demais. Então, Leonardo. Letícia? Presente. Luan? Presente. Michael? Michael também não. Mariana? Natan? Presente. Rian? Presente, pro. Rian tá aí. Sabrina? Presente. Sabrina tá aí. Sofia? Sofia não. Pelo menos aqui não. Stephanie? Também não. E Vinícius? Presente, professor. Vinícius tá aí. Não. Tá. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, aqui está no chat, eu acho que foi o Henrique que tinha respondido, é isso mesmo. Foi ele. Muito bem, Henrique, valeu. Deixa eu parar a gravação aqui. Então é isso, meu povo. Tentem fazer lá os exercícios da